Você que está aqui essa manhã, você encontrou o bom tesouro? Então vamos fazer assim com esse refrão junto com a nossa grupo de música, amados, esses adoradores. Quando o pastor Bruno começar a dizer como Maria, você vai dizer, você vai chamar o seu nome e vai dizer, como por exemplo, como Maísa, que estava aos seus pés e disseste. Aleluia. Vamos fazer assim. Sabe, amados, você pode procurar qualquer outra coisa. Seja onde você está, onde você for buscar, o maior tesouro é Jesus. Levanta tuas mãos e diz esse refrão. Chama teu nome. Tirada como Maísa, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada como Maísa, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Sim, Pai, essa é a melhor parte que podemos buscar em você, a tua presença. Como é bom, Senhor. Como é bom poder cultuar. Como é bom, Pai, poder ter uma igreja séria para poder cultuar. Eu não sei se você já agradeceu a Deus, mas faça isso essa manhã. Agradeça por ter acordado. Agradeça por fazer parte da igreja. Agradeça pelos seus líderes e estar disponíveis, amados, de permanecer firme no propósito. Agradeça esse lugar. Agradeça aquela pessoa que um dia pregou a palavra por você, para você. E você está aqui hoje firme, num só propósito. Eu sei que coisas se levantam, distrações vêm, palavras de ofensas, rejeições. Perdemos algumas coisas durante o nosso caminhar da vida, mas, amados, nós temos mais do que agradecer. Por isso que eu estou aqui, Pai, com o meu coração grato a Ti. Diz para Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer, por sua família, por seus filhos, por seus pais, por esse tempo, amados. Esse é o melhor tempo que podemos viver. É um tempo que nós precisamos mais do Senhor. É um tempo que necessitamos mais da presença. É um tempo que precisamos renovar a nossa mente através dessa palavra, através das instruções. É um tempo que precisamos congregar. É um tempo que precisamos, amados, dizer um basta para tudo aquilo que quer nos parar e ser renovados. Diga assim, mente, você precisa ser renovada pela palavra de Deus. Porque o meu espírito, ele já foi renovado assim que nasceu de novo. Mas você, mente, você, emoções, precisa ser guardada por essa palavra. E diga assim, por isso que eu congrego. Olha para um irmão seu e diz, ei, você precisa congregar mais. Você precisa buscar mais a presença. Você precisa buscar em Deus as suas necessidades. Chega de buscar as nossas necessidades. Sabe, amados, eu não sei você, mas as minhas expectativas estão em Deus, porque não são frustradas. Não busca em homens, busca nele. Confia nele. A Bíblia diz que o mais ele fará. Eu não sei você, mas Deus ainda vai fazer muitas coisas em nosso meio. Esse é o tempo, sabe, Kairos, o tempo de Deus. Então não se preocupa como está a tua vida natural, porque ela vai passar. Mas o verdadeiro espírito, o homem recriado que você é, esse sim, amados, tem um futuro brilhante em Deus. Quem tem um futuro brilhante em Deus, dá um glória a Deus bem alto. Dá um
um glória a Deus bem alto e diz: eu te amo, Senhor. Aleluia. Abraça teu irmão e senta aí no teu lugar. Obrigada, grupo de louvor. Que poder, hein, sorridente. Estava com saudade de tu. Então, amados, glória a Deus, né? Retornei à nossa casa, mas sabe que é lícito seus líderes descansarem um pouco? Eu passei 45 dias fora e a minha sobrinha recebeu até ligação de pessoas dizendo assim: o que foi que houve? Maísa e pastor Emiliano se separaram. Diga para o seu irmão, nunca isso vai acontecer. Se eu disser a você que meu casamento está melhor do que antes. Eu amo a vida do meu marido, eu amo o propósito que Deus nos proporcionou. E vou permanecer até o tempo dele, porque se fosse o meu já tinha acabado, mas não vivo pelo que eu sinto. Glória a Deus por isso. Mas eu posso lhe garantir, esse tempo que eu passei fora, eu descansei muito. Eu estou calma, né, amor? Estou tranquila. Não vou parar de movimentar, porque esse é Maísa, essa é a Maísa. Se não for Maísa, ela não será assim, amém? Mas eu gosto do movimento, eu gosto dessa constância, de permanecer firme no que Deus mandou eu fazer aqui na terra. Mas eu quero dizer que eu senti falta de vocês também. Recebi alguns decretos, olha só, são 15 dias. E por que você às vezes viaja e passa um mês? Se o pastor bem soubesse, ele corria um pouquinho, pelo menos uns 40 dias, ele ia ver como ele ia voltar renovado. Tive tempo de pensar em mim, de cuidar mais de mim, cuidei de pessoas, tanto naturalmente como espiritualmente. E eu vou lhe dizer, eu estou melhor do que antes. Ei, eu estou com mais vontade do que antes. Estou mais ungida do que antes. Só congreguei pouco, né? Fui lá na nossa igreja de Orlando, lá nos Estados Unidos. Meu Deus do céu. As pessoas que estão lá estão desejosas assim como vocês. De um tempo melhor, porque não é o lugar. É onde Deus mandou você ficar. Amém, amadas? Então, nós estamos aí com esse tema maravilhoso. Renove a mente e exerça a sua autoridade. Sabe, amados, a autoridade foi Jesus que nos deu. Nós só podemos exercer essa autoridade quando nós renovamos a nossa mente pela palavra. Quando nós entendemos o que a palavra diz ao nosso respeito, a coisa muda. Amém? Mas eu quero fazer com que nós entendamos o que é uma mente renovada. Abra aí a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:23. Sabe, amados, não subestima o poder de Deus sobre a sua vida. Existe um chamado que só você tem e só você pode cumprir. Eu passei esse tempo todo, acho que mais de 50 dias sem ministrar, acho que mais. E eu disse, meu Deus, eu vou para o altar como? Ele disse, do mesmo jeito que eu sempre lhe chamei. Você sendo a porta-voz, você sendo a jumenta, você vai ser usada por mim. Você crê nisso? Você é usado por Deus. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: e agora que o Deus da paz o torne santo em todos os aspectos, e que o Espírito, veja, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, sabe, ele está nos orientando aqui que somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em quem? Diga, em um corpo. Então diga assim, eu sou um espírito. Essa é a minha verdadeira essência. Diga, essa é a minha verdadeira essência. Esse de fato eu sou um espírito. Você não é esse corpo lindo, amém? Você não é essa alma maravilhosa onde está todos os seus intelectos. Glória a Deus por isso. Temos um corpo, mas não somos corpos. Temos uma alma que está alojada entre as partes mais importantes, que é mente, vontade e emoção. Tudo isso está na sua alma. Desde o dia que você nasceu, a sua mente foi renovada através dos seus pais, depois foi para a escola, amigos e associações. Mas dentro dela também estão as vontades. Mas vontade daí passa. Diga para o seu irmão, vontade daí passa. Aonde vêm as emoções. A mente é composta de pensamentos, imagens e emoções. É isso que a nossa mente vai lhe dar. Amém? As imagens vêm e se formam nos nossos pensamentos.
Próximo a ela, nós temos a vontade. Se demos muita vazão à vontade, será ativada por aquilo que damos a vazão. Então, nós devemos ter que ter cuidado com o que nós estamos pensando, para não vir à vontade. Veja que um passarinho, a gente aprende disso, isso pode voar aqui, toda essa congregação, pode até pisar e pousar em algumas cabeças, mas o que ela não pode fazer, nenhum. Você está comigo? Às vezes a vontade vem primeiro e os pensamentos podem seguir aquelas imagens. Próximo a isso nós temos ligados as emoções. Então, amados, o que é que nós percebemos por causa disso? Ficamos às vezes presos a lembranças, a erros do passado, a dores. E isso nos aprisiona de uma forma tal que não dá nem vontade de meditar na palavra. Não dá vontade de orar, não dá vontade de congregar, não dá vontade de nada, porque você faz. E Deus está onde? Aí eu tenho uma notícia para te dar, Ele está no mesmo lugar, Ele não saiu, foi você que saiu da posição. Busca o Senhor e você vai achar. Bate e Ele se abre. Amém? Muitas vezes ficamos presos em lembranças, erros e dores, ou até mesmo em momentos de glória do passado. Ah, mas no passado eu era assim, no passado eu vivia assim, no passado, tu não sabe, menina, eu comia até picanha. E hoje eu estou comendo ovo, dê glória a Deus pelo ovo, do que você está vivendo agora, amados. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, mas tem muito mais para se vir. Não fica preso, porque foi assim, tem momentos da vida que parece que a gente é puxado, mas é porque você está sendo puxado como uma flecha, para pegar mais força, para um alvo bem maior. O que é que nós precisamos? Permanecer. Por isso que eu estou aqui tentando e vou trazer para você como nós vamos permanecer. Só tem uma forma, renovando a mente por essa palavra. Não pelas circunstâncias. Não porque pessoas no passado falaram alguma coisa ao seu respeito. Porque eu vou lhe dizer, amados, o que já falaram ao meu respeito não era nem para estar aqui mais. É incrível. As pessoas sempre vão procurar um alvo. E que você não seja o alvo fácil dessas pessoas, mas um alvo permanente, firme, onde pessoas vão procurar vocês, sabe, como algo que vai ser tão certeiro, que vai dizer, ela pode resolver a minha vida, porque ela permanece e ele permanece firme. Só tem uma forma de fazer assim, renovando a sua mente. Amém? O Senhor nos chama a viver o novo dele, e para isso precisamos renovar a nossa mente e deixar para trás o que já passou. Vamos continuar aqui, o que é que Paulo fala em Filipenses 3:13. Daqui a pouco eu solto o esboço. É porque é necessário, eu quero chegar, sabe, amados, em um nível em nós, que nós vamos deixar do mimimi, vamos deixar as nossas frescuras e seguir o que Deus já nos prometeu, amados. E viver o que Deus nos prometeu. Tem tanta coisa para se fazer, porque a gente vai ficar se queixando, reclamando o tempo todo. Você pode dizer para o seu irmão, ei, Deus conta com você. Existe uma obra grande para nós aqui na terra. Ah, mas eu não gosto do diaconato, você não gosta de nenhum departamento, vai evangelizar, mas faça alguma coisa, porque você é a igreja. E só os renovados conseguem fazer alguma coisa. Estavam com saudade de mim, pois mamãe chegou com cajado de novo. Casa sem mãe não é muito fácil não, amados. É ou não é? Quando a mãe não está, o pai não vai lavar os pratos, quem lava é os filhos, né? Diga, dê graças a Deus, diga graças a Deus, Maísa, você voltou. Só que o cajado está melhor. Sabe que sua alma não quer meus conselhos? Por quê? Porque a sua alma quer fazer o que o seu espírito não quer que faça. Por isso que Paulo dizia, eu não faço o que eu quero, mas o que o meu espírito quer. E nunca é fácil. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Filipenses 3:13 diz, não, caros irmãos, ele está falando com a igreja, diga, ele está falando comigo. Aí um cara desse, amados, que escreveu não sei quantos evangelhos, não sei quantas cartas. Um cara desse que abriu não sei quantas igrejas. É falado por todas as igrejas. Paulo é falado por todas as igrejas. Seja lá qual for a denominação, seja lá qual for a crença, Paulo é falado como o cara. É ou não é? Mas o cara, ele diz assim, olha, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser. Talvez você, amado, não seja o que você ainda deveria ser, mas tenha paciência com você, renova a sua mente, porque o Espírito Santo está dentro, para te inclinar e te levar em lugares que você nem imagina. Esse é o tempo para isso.
Porém, ele não para por aí. Ele não parou porque não está completamente fazendo a vontade de Deus. Não porque ele está tão aquele espiritual, o que tudo faz, não, amados. Ele disse, porém, eu estou concentrando todas as minhas energias. Para quê? Para insistir nesta única coisa. Aí ele diz, esquecendo o passado e guardando esperançoso, ele não perdeu a esperança daquilo que está à frente. Veja que é ele que se esforça, é ele que busca. Então não adianta, Deus, não, tudo bem, ele diz, digo fraco que ele é forte, se você está precisando de mim eu estou aqui para te ajudar, mas é você que se esforça, é você que esquece. E quando você esquece, amados, você dá abertura para a sua mente chegar coisas novas. Vamos tirar as coisas velhas. Às vezes você está na sua casa com um monte de roupa velha, um monte de roupa, ainda está dormindo com aquela roupinha furada com o marido do lado. Parece que levou uma rajada de tiro, ainda está com aquela roupinha dormindo. Por quê? Porque ela é velha e gostosa para dormir. Mas joga essa desgraça fora, porque coisas novas estão para vir. Ah, eu amo esse sofá e boto um lençol. Joga esse desgraçado fora que vai vir um novo. É a mesma coisa da mente, amados. Sabe, se você pegar um computador, eu não entendo muito bem disso, mas meu marido entende muito bem disso. E eu digo, amor, o negócio está aqui meio devagar. Ele faz, espera aí, vamos deletar algumas coisas. Ei, essa é a manhã de deletarmos algumas coisas. E deixar a palavra entrar, amados. Para coisas novas chegarem, porque esse é o ano que foi prometido desde o começo. Ei, coisas novas estão chegando, coisas extraordinárias, são tão grandes que se você não renovar a sua mente por essa palavra, você não vai conseguir, amados, receber. Você vai ficar, sabe, olhando pessoas e você, aí, o que está acontecendo? Por que comigo não acontece? Aí diga para o seu irmão, renove sua mente para viver o extraordinário, para viver o que Deus tem para nós. Amém? Aí ele disse, quando eu deveria, porém, estou concentrando todas as minhas energias. Ele não estava gastando à toa com pessoas, com que pessoas falaram, não. A energia que ele estava sendo concentrada dentro dele era o quê? Aí diz no 14, 13, 14, esforço-me para chegar ao fim da corrida. Se eu perder tempo com coisinhas, eu não vou chegar ao alvo que Deus me mostrou. Você está comigo? A sua mente vai ficar cansada, a sua mente vai ficar pesada e seu corpo não vai acompanhar. Porque quem dá instruções ao seu corpo é a sua alma. Você sabia disso? Se sua alma disser, você está cansado, você vai ficar. Mas se seu espírito disser, você é forte, você vai dizer que nada, eu estou com sono, não, vou fazer a obra. É ou não é? Quem já passou por isso? Eu já passei por muitas vezes. Minha vontade é ficar deitada com o controle da mão, assistindo tudo o que eu quero. Mas o meu espírito recriado não permite, ele me sinaliza. E para o meu espírito ser mais forte do que a minha alma, o que é que eu faço? Eu digo, chega, basta, a alma fica no teu lugar e vamos ser renovada pelo que ele quer. No lugar de você assistir coisas que não vai te edificar. Ah, está com um problema financeiro? Vá ouvir ministrações, amados. Existem tantas ministrações de prosperidade bíblica. Ah, Maísa, recebi um diagnóstico. Vá ouvir as mensagens do pastor. Amados, você não sabe o sacrifício que ele está fazendo. E eu não estou aqui para você ter pena. Eu estou aqui para você honrar e valorizar. Porque são nas pequenas áreas que a gente se perde. Você está comigo? Fica aí até 4 horas da manhã. Deixa essa galega linda na cama às vezes. Agora é morena, né? Mas ele sabe o propósito. Mas você precisa entender que é para você. Ei! Não é para o vizinho, é para você. Honramos ir para tanto lugar. Eu não estou aqui dando em você, mas entenda algo. Essa é uma vacina para que amanhã a gente entenda que a gente precisa valorizar mais o que Deus já nos deu. Então começa a renovar sua mente. Com o quê? Com boas ministrações. Assiste a Guto. Vê o que é que nosso ministério pensa ao respeito, sabe? Do que é ser um homem e uma mulher de Deus, do verbo da vida. Ele fez um vídeo maravilhoso aí. Ele não concorda com certas coisas. E eu acredito que não é ele, é a palavra de Deus. Amém? Mas é isso que nós precisamos, nos concentrar. Esse esforço, amados, que Paulo está dizendo aqui no 14, esforço-me para chegar ao fim da corrida. Amados, se a gente não se esforçar, nós não vamos ver Jesus. Você sabia disso? Você diz tanto no louvor, eu quero conhecer Jesus.
Mas qual o esforço que você está fazendo? Qual o esforço que nós estamos fazendo? É sério, isso é uma meditação para nós. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando. Não é para a terra, é ao céu. Está assim na tua palavra, na Bíblia? Ele diz, está na Nova Bíblia Viva, essa versão. Bota lá, por favor, no 14. Esforço-me para chegar ao fim da corrida. Mas eu vou receber algo, porque Deus tem galardão para todo mundo. Quem crê nisso? Quem crê nisso, que Deus tem galardão para você ainda hoje? Quem crê, amados, que os galardões de Deus é para pagar aquela conta que você acha que é impossível? É sair do aluguel, é viver, amados, onde eu vou e eu faço algumas ministrações, eu recebo todos os dias. Se eu fosse postar, eram inúmeras pessoas dizendo, amados, trazendo testemunho que estava com carro assim, mas por causa daquela palavra está de carro novo. Empresa parada, mas por causa daquela palavra minha empresa está em movimento, porque ele se permitiu ser renovado por essa profecia, amados. Aleluia. E Deus, Ele está nos chamando esses dias para isso. Ele tem que ter autoridade sobre as circunstâncias. E só com a mente renovada. Esforça-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu, em Cristo Jesus. Então é importante nós nos esforçarmos. Como, Maísa? Renovando a mente. Eu vou dizer mais uma vez, diga, renovando a mente. Por quê, amados? Porque a mente é um campo de batalha. Todos os dias, amados, você tem que enfrentar suas emoções desde o berço, desde a formação. Eu estava na casa da minha sobrinha e o interessante é que a casa dela é uma perfeição. Ela é muito parecida comigo no se diz respeito à excelência. Então ela cuida de tudo com muito detalhe. Só que ela levou os filhos lá para os Estados Unidos e casaram-se lá. E o meu sobrinho, ele hoje está no exército lá dos Estados Unidos. E é interessante que ele deixou a mulher porque ele está no tempo, né, de campo, que fala lá, são 6 meses, eu não sei. Mas a minha sobrinha fica doidinha e pega a esposa e as 3 netas e leva para a casa dela. E aquela cadeira tão cara serve de trampolim para as meninas. O sofá serve de pista, de rua. Pula para cima, pula para baixo e solta só. E eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus, a casa estava tão arrumadinha aqui. Coisa é essa que aconteceu? Eu digo, graças a Deus que meus filhos estão casados. Mas vem neto, né? Sempre não é assim? E neto tem mais moral. E eu fiquei assim olhando e percebendo como ela deixou aqueles meninos livres, como aquele menino faz tudo o que quer. E eu olhei para ela e digo, Gal, como é que tu aguenta tudo isso? Porque eu sei que você tem um pouco de toque. Dá para notar, ela faz, olha, a tia usa meu banheiro, dorme no meu quarto, não é, amor? Ela dá a suíte dela, melhor que tem na casa para a gente dormir. Mas eu observo que se eu colocar um perfume aqui, ela vai e bota no lugar que estava, porque ela tem um pouco de toque. Eu observando aquela situação e eu perguntei para ela, como é que tu aguenta tuas netas acabando com tudo? Aí ela disse, é porque minhas netas têm memória. Eu não quero que a minha neta veja a avó dela como eu vi a minha a vida inteira. Tudo que eu fazia, se eu quebrava um copo, minha avó me espancava. Se eu comesse demais, estava gastando, acabando com tudo. Então, Maísa, enquanto ela estiver aqui, tia, ela pode fazer o que ela quiser, porque a memória dela vai dizer, a minha avó é demais. Então, amados, tudo o que aconteceu na tua vida está na tua mente, sabe? E transformou, às vezes, em emoções na hora que as coisas que você está... Cadê as mulheres? Quando estão naquele tempo de TPM, né? Tempo para matar, mas não, tem que ser tempo para orar. É aquele tempo que os hormônios estão à flor da pele, você tem culpa? Não, Deus te fez assim. Mas se você renova a sua palavra, você consegue, amados, passar por essa fase. A psicologia pode ensinar isso tranquilamente. Por isso que é importante o renovo da mente. Por isso que é importante você, a partir de hoje, construir coisas que o Evangelho ensina, não o que o mundo ensina. Quanto mais você ouve, amados, eu vi uma pessoa receber uma notícia que um camarada morreu. Ela entrou em pranto e ele era de Jesus. Na hora eu disse, eu sei, pai, que foi assim, tão injusto isso acontecer. Mas eu tenho uma consciência nisso e uma certeza nisso. Ele está com você. Mas a gente faz logo o quê? Chora, né? E Deus está lá se alegrando. Porque ele bateu o bom combate, ele não desistiu.
Ele não, sabe, ele forjou o caráter dele nessa palavra. E ele permaneceu firme. Você está comigo? Então a Bíblia, amados, nos ensina isso. Por isso que Paulo, em Romanos, na Almeida Corrigida Fiel, vá nessa linguagem, por favor, essa versão, 12:2 diz: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. O que é que Paulo está nos ensinando? Ele está nos ensinando que nossa mente antes de Cristo estava moldada pelo mundo. Mas após a salvação, o seu espírito é recriado. Ele nasceu de novo. Ele não vai permitir que sua carne, que suas emoções permaneçam nos mesmos costumes. Você está comigo? Por isso que às vezes você faz algo errado, aí uma voz dentro diz: ei, está errado o que você está fazendo. E você volta atrás. Aí, meu Deus, eu não devia ter feito isso. É seu espírito recriado. Mas as suas emoções, elas querem permanecer errando. Você está comigo? Mas ele diz aqui que experimente qual seja a boa vontade e perfeita de Deus. Amém? Então, após a salvação, acontece isso. Então, amado, ser renovado no entendimento significa trocar pensamentos carnais por pensamentos alinhados com a vontade de Deus. Aí eu quero chamar o nosso artista aí, por favor. Nosso artista, né? Como é que chama? Que você vai fazer aqui uma encenação. Pastor Amsterdão, você pode aplaudir esse homem de Deus? Eu chamei ele, amados, porque ele é maior do que a mãe dele. Mas alguém traz uma Bíblia para o Amsterdão? Alguém traz uma Bíblia para o Amsterdão? Aleluia. Então eu chamei o pastor para vocês entenderem o que significa trocar os pensamentos carnais por pensamentos alinhados com a palavra, com a vontade de Deus. O espírito, amados, ele sempre vai perder para Deus e a carne sempre para o mundo. A sua alma, as suas emoções sempre vai desejar as coisas carnais. Se você observar, faz de conta aqui que eu sou a alma. Vamos para aqui, bichinho. A alma onde está nossas vontades, aonde está todos os nossos pensamentos e as nossas emoções. Já Amsterdã, ele representa a minha verdadeira pessoa. Você está comigo? Que é o espírito renovado por ele. Esse é o verdadeiro homem. Está comigo? O espírito diz: eu vou ler a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia. Mas a carne diz: não, é melhor o WhatsApp. Mas ele quer a Bíblia. Não, eu quero o WhatsApp. Eu quero o WhatsApp. Eu quero o WhatsApp. Veja que essa briga é sempre a mesma. O Espírito diz: eu quero orar. Eu preciso orar. Ele clama, ele fica chamando a carne. A carne, ela não quer ir. Por quê? Porque ela é dominada pelas emoções. Mas o Espírito é dominado por essa palavra, por Deus. Amém. Pelo renovo que ele teve. Amém. Mas a alma diz: tá, eu vou tentar. Até se ajoelha. Ora. E o Espírito está lá orando. Ele está clamando. Ele começa a se arrepiar. Ele começa a sentir desejo. Ele começa a chorar. Mas a alma diz: estou com sono. Fica querendo tirar o espírito da posição dele. E o espírito, amado, nesse momento ele não pode ser fraco, ele tem que ser forte. Ele tem que dizer à carne: carne, você quer dormir, mas você não vai dormir. Levanta. Você não vai dormir. Eu quero. Por favor. Eu acordei cedo. Não, eu trabalhei. Por favor, me deixa dormir. Ah, não. Não, quero não. Quero não. Não. Aí sabe, amados, o Espírito Santo tem uma agenda dentro dele, dentro do homem. Aí ele sinaliza: quinta-feira tem culto. Aí o Espírito renovado diz o quê? Eu vou para o culto. Eu não posso ir para o culto. Você não entende. Você não entende. Eu preciso tentar meus filhos. Não, eu preciso. Eu preciso. Você não está entendendo. Eu estou cansada. Eu não posso. Eu vou dormir lá.
Mas eu vou dormir lá. Vai não, acorda. Tu acorda, tem certeza? Acordo. Pois vamos pro culto. Bora pro culto, bora. Fazer o quê? Tem que ir pro culto? Eu vou, mas, olha, eu vou, sabe? Aqui dentro tá dizendo, pra que tu tá fazendo isso? Pra quê? E o Espírito faz o quê? Durma não, eu tô aqui. É mesmo? Presta atenção na palavra. Mas eu tô com muito sono. Não, mas dorme, isso é psicológico. Ai, graças a Deus, acabou o culto. Ai, acabou o culto, Espírito Santo. Graças a Deus. Agora em casa. Oi, meu Espírito, acabou, viu? Mas acabou, graças a Deus acabou. Mas agora a gente vai comer. Sabe, a gente vai lá ali para uma lanchonete. E o Espírito Santo disse para você, é engraçado, você estava com tanto sono. Aí a sua alma disse o quê? Que nada, só um pouquinho besteira. I love you, I love you, I love you. Aí começa, I love coxinha. Né? Aí começa. No lugar de, amados, de engordar o que é necessário, que é o espírito do homem, engorda quem? A carne. E assim a gente vai vivendo, sofrendo e querendo com esse amor doentio. Tá uma música. Por quê? Porque, amados, se você não deixa o espírito renovar, você não vai para lugar nenhum. Por isso que a gente percebe que Davi muitas vezes ele dizia, aquieta-te, alma. Porque ele estava dizendo outras palavras. Alma, você não sou eu sou um espírito. E a Bíblia diz que o espírito é forte. E a carne, ela é fraca. Por que a carne é fraca? Porque a carne, ela não dá nenhum comando se o espírito, através de uma alma renovada, não der. Se sua alma está renovada, você não faz mais nada do que o mundo está fazendo. Por isso que é importante, medita de dia e de noite. Renova a sua mente de dia e de noite. Para quê? Para que você seja o quê? Frondoso. Se você viajar por alguns lugares é interessante, o lugar é quente, mas a terra está lá, toda verdinha. E você não entende. Eu fui agora, estava quase 48 graus. E eu observei uma coisa, as gramas permaneciam verdinhas. Por quê? Porque lá tem muito riacho, muito rio, muita água para, sabe, deixar aquele ambiente verde. Então, amados, nós precisamos da água do Espírito Santo. Sabe, mergulhando o nosso espírito todos os dias. Da mesma forma que a gente vai pro Love Coxinha, comer coxinha, a gente almoça, ainda tem tempo para colocar uma sobremesa. Nós tomamos café, comemos tantas refeições e gostamos e necessitamos porque o corpo precisa. Mas ei, o teu espírito tem a mesma necessidade. É isso que Paulo está dizendo. Renova. Não permaneça do mesmo jeito. Por isso que a Bíblia diz, quando a carne pender para as coisas da carne, o Espírito vai pender para as coisas do Espírito. Então toda vez, amados, que você perceber que essa luta está dentro de você, não é o diabo, é a sua alma. Às vezes pessoas estão culpando mais o diabo do que suas próprias vontades e emoções. Está tornando algo que Deus fez sagrado como diabólico. E esse é o ano do extraordinário, esse é o ano de renovarmos a nossa mente, esse é o ano de coisas bem maiores acontecerem, sabe? Não vamos permanecer do mesmo jeito. Eu estou falando comigo. Inquieta. Por quê? Porque tem um chamado na terra, você tem um chamado no céu. Pode aplaudir o nosso... Mas é assim, amados, por isso que eu chamei a Amsterdã. Primeiro ele ia poder me puxar de qualquer jeito, porque ele é meu filho, né? Se eu chamasse Expedito me agarrando, não ia dar certo. Mônica talvez não gostasse, meu marido pior ainda. Mas eu chamei alguém grande, porque o Espírito Santo é assim, ele é mais forte do que você. Eu pensei que a Amsterdã ia ser mais forte, mas eu ainda dei uma puxada boa, então isso quer dizer que eu ainda tenho uma... Mas, amados, é essa demonstração que eu tenho que trazer para você colocar de uma vez por todas na sua mente quem você é. Você não é esse fracasso que as pessoas falam. Você não é esse fracasso que foi embutido na sua mente desde criança. Você não vai dar para nada, você é um burro, você não é isso. Você tem uma mente renovada por causa dessa palavra. Você pode coisas que teus pais não puderam. Vocês vão em lugares que teus pais não foram assim. Eu tenho meu filho como testemunho na minha vida. Eu nunca tive franquia, ele tem franquia. Talvez eu nunca fui famosa em salão de beleza, porque nem redes sociais tinha para isso. Mas hoje ele é. E isso me faz ser uma mulher, sabe como? Feliz.
Porque eu vejo nele o que eu não pude ser. E é essa alegria que você tem que ter quando Deus levanta alguém na nossa congregação. Essa alegria que você tem que ter. Poxa, a Karina chegou um dia desse, mas já está ministrando a palavra. Louve e agradeça a Deus pela vida dela. Deus sabe por que a chamou. Não é porque ela é filha de Ari, de Aró. Não é por causa disso. É porque Deus chama cada um individualmente, mas Ele quer um coração firme nessa palavra. Um coração a qual pega a sua mente e renova todos os dias. Um coração, amados, onde pessoas olharam para esse casal e disseram, não tem mais jeito. E eles olharam um para o outro e disseram, tem jeito, eu vou me casar de novo. E está criando os filhos. Não é outro homem nem outra mulher. São eles que estão criando os filhos. Aposta no teu casamento, amados. Seja feliz, perca a razão. Deixa para ver o que é que dá. Você já fez tanto esforço, porque você permanece se esforçando e batendo um bom combate. Fazendo como eu e ministrinho aqui. Quase uma briga. Eu quero, eu não quero, eu quero, eu quero, eu quero. Não precisa disso. Amém? O que é que precisa? Renovar a mente. Para mim ser uma mulher melhor, o que é que eu preciso? Estudar a palavra. Mulher sábia edifica a casa. A tola destrói. Amém? Glória a Deus por isso. Então, amados, ele diz aqui: e não ser desconformado com este mundo. Não se conformar a isso, é não deixar a carne fazer o que ela quer, mas que o Espírito manda. A carne vai querer muita coisa, mas o seu Espírito, ele quer, sabe o que? Ele é a palavra. O seu Espírito, ele quer buscar o Senhor. O seu Espírito quer ouvir louvor. O seu Espírito quer congregar. Então pega a tua carne e bota no lugar. Você tem como bater em você mesmo e dizer, alma, fica no teu lugar. Aí dê um beliscão em você mesmo, diga, carne, eu mando em você. Mas não faça como o ministro que eu conheci, não. Ele não podia comer certas coisas porque as taxas estavam muito alteradas. Aí ele disse, minha carne não pode comer, mas ela come porque quem manda nela sou eu. Aí quase morria porque comia o que não podia. Não entenderam a piada, mas tudo bem. Depois vocês assistem de novo e entendem. Você comanda a sua carne. Eu vou dizer de novo. Uma alma renovada pela palavra comanda a carne. A carne nunca vai fazer o que ela quer. Amém? Glória a Deus por isso. Aí ele diz, né? Para experimentar. É isso? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, amados, para experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, só deixamos acontecer isso se transformar os nossos pensamentos. Renovando a mente, alinhando a essa palavra. Você precisa alinhar os seus pensamentos. O que é que você está pensando? Com essa palavra. Muitas vezes o pensamento, ele vai para os traumas, como eu disse. Mas eu tenho muitos traumas, mas eu não deixo esses traumas me pararem. Eu tive um trauma no meu casamento, meu filho sabe, mas não preciso contar detalhes. Eu olhei para a minha vida e disse, eu vou namorar, mas casar eu não quero mais. Mas Deus arrancou todos esses traumas. Hoje eu vivo uma vida a dois maravilhosamente bem. Eu amo meu marido e casaria com ele 10 vezes, já disse isso. Por quê? Porque eu não deixei o trauma me parar. Não deixei o trauma roubar a oportunidade de ter um bom homem na minha vida. Um homem santo, um homem de Deus. Então os traumas do passado, amados, não pode ser desculpa para o presente grandioso que você tem em Jesus. Nós estamos numa nova aliança superior. Quantas coisas você precisou, né? Matar mesmo para ser o que você é. Muitas vezes, engoli um elefante, mas está se engasgando com um mosquito depois de uma mente renovada por essa palavra. Então não podemos. Você pode dizer essa manhã, eu não posso desistir. Você pode dizer mais alto, eu não posso desistir. Da minha vida, da minha espiritualidade, da minha casa, dos meus filhos, e se tiver cônjuge, diga do meu cônjuge. É dessa forma que eu vou experimentar a agradável e a boa vontade de Deus. Amém? Renovando, alinhando a minha forma de pensar. Mas não é de qualquer jeito, é com a palavra. Amém? Outra coisa, para a nossa mente ser renovada, precisamos esquecer. Eu já disse agora, nesse instante eu falei um pouco sobre o passado. Você vê que Davi, ele pecou muito, pecou até mais do que Saul. Mas ele era rápido para pedir a misericórdia de Deus. Você precisa ser rápida.
A Bíblia diz que você não tem mais condenação. Aquele que está em Cristo Jesus não tem mais condenação. Mas seja rápido, seja rápida em voltar para Jesus. Ao propósito, porque tem muita gente que está dizendo, eu não estou desviado de Jesus, mas está desviado do propósito. É a mesma coisa, está desviado de Jesus. O pior pecador é aquele que rejeita a presença de Deus. Às vezes nós confessamos Jesus, mas estamos rejeitando a presença. Como Maísa, uma circunstância se levanta, vai procurar pessoas e não procura Ele. Pega a sua força maior para um homem e uma mulher que não pode resolver o que Deus resolve. Você está feliz essa manhã por essa palavra iluminando a sua vida? A Bíblia diz que a palavra é luz. Então, se você não estava enxergando, agora foi luz completa. Amém? Esqueça. Na versão Almeida corrigida e fiel, Davi, depois dos pecados, buscou misericórdia a Deus. E levantou-se novamente, ele não permaneceu. A Bíblia diz que a queda é do homem, mas o levantar é de Deus. Ei, ele está aqui para te levantar mais uma vez. E você retornar aos propósitos. Se eu fosse você, fechava os olhos e fazia, sabe, uma lembrança de tudo que você viveu até chegar aqui. Do momento que você aceitou Jesus até você chegar aqui. Em que nível você estava que te parou? E você olha para você mesmo e faz, meu Deus, eu estou inconsolada, inconsolado. Eu podia fazer tantas coisas, não estou fazendo. Por quê? O que foi que te parou? Faz uma reflexão. Será se realmente é o que nós estamos conversando essa manhã? Uma renovação completa da sua mente com essa palavra? Buscar ao Senhor com toda a misericórdia que Ele tem? Por isso que Davi no Salmo 51, na Almeida corrigida e fiel, ele dizia, tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, segundo a tua bondade, segundo tudo o que você é. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sei que você não me quer assim, você me ama. Você é tão bom que você nem olha os meus defeitos. Ele é tão bom, amados, que não está olhando o que você fez há um minuto atrás. A quem você rejeitou, a quem você defamou. Eu sei que há um tempo, amados, de nós abrirmos a nossa mente, sabe? E ver com os olhos espirituais o que Deus quer para esse tempo. Não se permita ser ouvido de guardar fofoca de pessoas, de falar de pessoas. Esse é um tempo tão maravilhoso, um tempo que você pode, sabe, entrar com tudo, honrar esse lugar como você nunca honrou. Eu não estou dizendo que você não honra, mas você pode honrar mais. Você pode honrar o Senhor melhor com os seus dízimos, com as suas ofertas, com o seu tempo. Você pode honrar o Senhor ligando para alguém que sumiu, que desapareceu e não veio mais. Só alguém de uma mente renovada, mas tem essas atitudes. Não julga, a Maísa foi para os Estados Unidos, alguma coisa aconteceu, deixou o marido, não deixei. Ligaram para minha sobrinha. Diga misericórdia. Minha sobrinha não, todo dia eles se falam. Aí eu digo, não precisa não dizer. Porque os frutos que eu dou, já diz quem eu sou. Não preciso, amados, sabe? Ter uma dupla essência, eu não sou assim. Eu sou o que sou e vou morrer assim. Você crê nisso? E eles têm misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele não tinha o Senhor, você tem. Essa nova aliança, você vai dizer ao Espírito Santo, eu sei que você está dentro de mim. Eu preciso ser melhor, eu preciso ser mais ágil, eu preciso cuidar das coisas do Senhor. Eu preciso, Espírito Santo. E eu sei que você está dentro de mim. Consciência, mente renovada, que Ele está dentro. Que sua identidade não mudou por causa de alguns erros, mas pelo contrário, Ele está aqui, amados, para te levantar mais e mais. Através de quem está dentro de você. Amém? Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. No segundo ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Sabe que você foi purificado de todo o pecado? A Bíblia diz que toda a dívida que você tinha foi rasgada. Você não deve mais nada a Satanás. Nem tudo que está acontecendo é Satanás, porque ele não tem poder sobre a sua vida. Ele até tenta, mas ele não tem poder. Ele foi destruído na cruz do Calvário quando Jesus morreu por você e por mim. Então vê se realmente é o Satanás, se é os demônios, ou se é a nossa mente, amados, provocando essas coisas. Olhando para as pessoas, imaginando como elas são. Por que você não convive para entender que elas são, antes de falar?
É preciso para esse tempo. Uma mente renovada não permite e nem fala dos irmãos. Mas isso não quer dizer que você está vendo coisas erradas, que você não vai procurar seu líder. As pessoas mais importantes para ouvir você somos nós dois. Agora não guarda tudo e depois vem vomitar. Como Maísa. Olha, você botou fulano no altar, mas fulano está em pecado. Sim, e daí? A gente tem uma bolinha para saber que todo mundo está em pecado? Mas depois que a gente descobre o pecado, a gente tira. Nossa liderança está aí para dizer, não é? Não acontece assim? Nós não permitimos. Mas você como igreja, não fica falando para a congregação, vem procurar a mim e a ele. E a gente vai tentar resolver com essa pessoa. O que é que a gente não pode? Matar essa pessoa. Mas acreditar nela, como Deus acredita e como mandou Jesus. Amém? Para purificar ele de todo o pecado. Glória a Deus. Aí no 3, Davi continua, porque eu conheço as minhas transgressões. Então ele sabia, amados, a maior humildade que um ser humano pode ter é reconhecer que está frio, que está errado e que precisa de ajuda. A maior humildade é saber que precisa dessa palavra. A maior humildade é saber que você precisa de uma líder forte para pegar e botar você no seu lugar. Você não está sendo uma mulher sábia, você não está sendo um homem sábio, então venha para cá. E você tem que aceitar e tentar viver o que essa palavra manda você viver. Não rejeitar. Ei, essa é a manhã para você não rejeitar as unções. E receber com mansidão, com bom agrado. Deus está cuidando de mim. Eu não mandei você pedir para me voltar, voltei. Aleluia. Né, César? Tudinho com saudade, César. Ah, mamãe, não é a mesma coisa assim, a senhora. Eu estou já voltando. Eu estou tão descansado que eu não consigo nem dar cajadada. Ai, Deus, eu amo vocês. Aí no 3 diz, porque eu conheço as minhas transgressões. Ele reconheceu os seus erros. Essa é a manhã de você reconhecer os seus erros. Onde eu estou falhando no Senhor. O que é que eu preciso para que essa minha mente fique renovada de uma vez por todas e eu use a autoridade que é no nome de Jesus. Sobre tudo que está acontecendo. Sobre as tuas emoções. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Sabe, amados, esquecer não significa apagar da memória, mas não permitir que o passado governe o presente. Se você observar José, ele não deixou que ser um escravo, ser jogado pelos irmãos, ser maltratado pelaquela mulher de Potifar, condenado a coisas que ele não fez. Ele não deixou aquela situação, aquelas circunstâncias mudar e nem governar o que ele era e o que ele nasceu para ser. Por isso que ele permaneceu forte e é reconhecido como um homem que aonde ele chegava, a prosperidade chegava e as bênçãos de Deus o alcançavam. E eu estou diante de uma congregação que as bênçãos de Deus alcançam vocês aonde vocês estiverem. Então renova a tua mente. Não perde nenhum desses ministros. Pastor Bruno ministrou, me perdoe, meu filho, eu não consegui assistir, mas eu vou assistir. Eu acredito, amados, que foi uma pessoa que estava me dizendo ontem. Lembra agora, foi a filha de Manu. A Nath disse para mim, Maísa, minha mãe é uma graça. Ela vai para o culto. Mas quando ela volta do culto, ela bota a mesma mensagem para ouvir tudo de novo. Aí sabe o que eu respondi para ela? Renovando a mente dela. Renovando a mente dela. Não se conformou. Não se conformou porque não vim para a congregação. Assista a sua congregação, porque eu parava tudo o que eu estivesse fazendo lá nos Estados Unidos e eu estava lá ouvindo vocês aqui. Vendo tudo. Vendo ele com a carinha de choro atrás de mim, tô brincando. Eu ficava também, pai, com saudade, tenho muita saudade. Mas eu estava em tempo de descanso. Deixa eu descansar, descansei, foi melhor. Amém? Então, esquecer não significa apagar da memória, mas permitir que o passado governe o presente. Amém? Você nasceu para governar, você nasceu para lançar autoridade sobre as potestades, sobre a falta, sobre as suas emoções. Amém? Glória a Deus por isso. Quem está feliz com essa palavra? Pode subir grupo de louvor, que já tem 1 minuto e 47 e eu quero terminar para não trair maldição, né? Porque não é só o tempo, vamos pregar só o tempo. Mas é isso, amados, que nós vamos fazer por esses dias. Está vindo aí uma pancada de ministro, eu sei que aqui, ó, essa daqui, ó, Amanda Ventura, ela é uma aventura quando ela ministra.
Porque ela traz coisas que nós precisamos ouvir. Ela é daquela que acocha, acerta, mas deixa a roda, sabe? Como segura para você andar milhas e milhas sem a roda voar. Eu lembro que quando eu era do mundo ainda, eu tinha um Fusca. E eu fui na borracharia, o cara pegou a roda e deixou lá, ó. Só botou no lugar. O pneu voou longe. Graças a Deus não aconteceu nada comigo. Por quê? Porque não foi bem ajustado. E esse é o ano, para entrar no extraordinário, precisamos de pessoas que nos ajustem. Que nos tragam ajuste. Está doendo aquela palavra, mas está me ajustando. Está me consertando. Sabe por que eu sou assim? Porque eu sou bem ajustada pelo meu pastor. No início eu dizia, amor, se tu ajustasse o povo como tu me ajusta, não tinha uma cabra, era tudo ovelha. Mas o amor de pastor sabe alcançar. E o amor de Deus melhor ainda. Fica de pé só um pouco. Se eu fosse você, não levantava do mesmo jeito, mas orava em outras línguas. Só alguns segundos mesmo de meditação. Uma entrega completa a quem habita dentro de você. Sabe, eu acredito que as manifestações, o pastor estava comentando comigo isso, e junto com o Brad, a unidade, amados, não permite tanta manifestação como antes, por falta da unidade. Você precisa se unir melhor, ser cúmplice na sua casa, no seu trabalho de pessoas. E dessa palavra, amados. Se essa palavra não está dizendo eu não posso agradar ninguém, é o que ela diz e acabou. Ainda que isso, sabe, amados, seja o preço da sua vida, como aquele rapaz dos Estados Unidos que morreu e abalou tantas pessoas. O que é que ele pregava? A palavra. Mas a palavra está sendo confundida com tantas coisas. Nessa manhã você possa perceber no seu espírito quais são as verdadeiras necessidades que você tem em Deus, aqui na terra. E poder olhar para Ele e falar com Ele. Fazer como Davi fez. Tu conheces as minhas iniquidades. Espírito Santo, trata por dentro. Não tenho força para parar de beber, me trata por dentro. Eu quero ser o homem e a mulher que você quer que eu seja. Pornografia é a minha alegria. Não. Espírito Santo, minha alegria é você. É poder estar diante do meu Pai sem nenhuma culpa. Como foi lido desde o começo, o corpo, espírito, alma e corpo. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Porque você ama não só como homem, mas como filhos e como igreja. E nós estamos aqui declarando para você que você é a pessoa mais importante das nossas vidas. Que você possa nos ajudar naquelas necessidades que nós não conseguimos. Mas que você possa também levantar uma igreja cheia de ousadia e que as manifestações da pessoa do Espírito Santo possa acontecer mais tangível, pura, sendo manifesta nesses cultos. Vidas sendo libertas em cultos como esses. Homens e mulheres que não vão se deter. Ai, é a hora de almoçar, a hora de fazer. Não, é a hora de buscar o meu Pai e adorar Ele em espírito e em verdade. Nós não precisamos mais de nada, Senhor, nós temos você. Todas as outras coisas que vêm em nós, através de nós, Pai, é tudo resultado da nossa fidelidade. Que possamos ser fiéis a você. Na autoridade que é o nome de Jesus. Se tiver alguém ao nosso meio que veio aqui nesse lugar essa manhã e ainda não confessou Jesus como seu Salvador, até aqui eu quero orar por você. Tem aqui alguém? Eu sei que sempre tem alguém que está nos visitando e deseja fazer essa aliança que é a única da sua vida. Sabe, amados, o tempo está tão rápido. Se você quiser sentar, pode sentar.
Quer renovar os votos? Vem para cá, minha filha, chega. Sabe, nunca é como nós estávamos mais. A Bíblia diz que existe dupla honra para os que voltam. Você é uma mulher poderosa do Senhor. Você é uma mulher com chamado grande. E eu creio que vai ser diferente daqui por diante. Você não vai olhar para as pessoas nem para as circunstâncias. Você vai olhar para Ele. E vai seguir a carreira que Ele te prometeu para seguir. Seja bem-vindo ao nosso meio. Você pode levantar as suas mãos e dizer assim: Senhor, obrigado por essa manhã ser convencida pelo Espírito Santo que eu nasci para viver tudo que o Senhor já projetou para a minha vida. Eu retorno para nunca mais sair. Assim como o filho pródigo se arrependeu, estou de volta. E eu sei que o que o Senhor tem para mim são os vestes novas. Ei, novo tempo. Eu quero orar por você por novo tempo. Olhos fechados, naturais, mas espirituais abertos para tudo e sensível à voz do meu espírito, assim diz o Senhor. Cabeça e não cauda. Chega de se ver como se vê. É um novo tempo e é um tempo extraordinário. Obrigada, Senhor, pelo retorno. E eu declaro sobre ela a plenitude da graça e do teu Espírito, tomando ela de uma forma sobrenatural, conduzindo ela em pastos a qual ainda os pés dela não pisou. E o chamado de mestre sendo ativo, receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, amados, mas também tem um revestimento de poder. Quando você nasce de novo, automaticamente, eu expliquei aqui, o seu espírito, ele fica tão ligado com Deus. E o próprio Espírito de Deus vem morar. Ele gosta tanto do seu sim para Ele, que Ele manda alguém completo para morar dentro de você. E a Bíblia diz que tem o fruto do Espírito e ele fica dentro. Mas tem algo, amados, que pode transbordar, além de dentro ficar por fora, que é orar em outras línguas, que se chama, as manifestações do poder de Deus saindo da sua boca, que se chama oração perfeita ao Pai. Talvez ninguém entenda, e só se tiver interpretação mesmo, mas é algo poderoso. Em Judas diz que nós somos edificados. Cada vez que nós oramos, nós somos mais edificados. Tem alguém aqui que ainda não ora em outras línguas? Vem aqui na frente. Todos batizados no Espírito Santo? Todos? Já é batizada, né? Amém? Vocês estão olhando para mim tudo paralisado, mas glória a Deus, voltei. Eu amo a vida de vocês. Pode sentar. Chega, a gente está de casa mesmo. Como eu já disse, estou feliz pelo retorno. E não fui para ficar. Mas quando Ele mandar ficar, eu vou, tá certo? Pode vir. Tá claro.